Olá, ouvintes do Mais Kwanza Podcast, eu sou a Vanessa Bonaf. Como vocês já sabem, deixa eu fazer aqui um contextualizar a coisa aqui. Nós estamos na Willa. Este hotel aqui é o Hotel Serra da Estrela. Dizer que o nosso cenário foi tudo cortesia do hotel. Dizer também que é um dos melhores hotéis que eu já vi. Tem uma paisagem incrível. E para se misturar nesta paisagem, estou aqui com alguém melhor do que eu. Ele vai dizer quem é. Olá, tudo bem? Olá, está tudo. Sou José Manuel e melhor do que qualquer outra pessoa, não é eu a falar de mim. Eu sou José Manuel, tenho 36 anos de idade, prestes a fazer 37, natural do Lubango. Cresci em parte aqui no Lubango, parte do meu crescimento foi em Luanda, mas desde 2018 que voltei a viver e a fazer a minha vida aqui no Lubango. Sou engenheiro civil de formação, trabalhei na área por quase 7 anos, mas em 2016 larguei a engenharia mesmo porque demiti-me do meu trabalho numa empresa grande, das maiores, em fiscalização, planeamento, consultoria e projetos. Uma empresa grande, não vou mencionar aqui, mas é uma empresa de top, para me dedicar exclusivamente à fotografia. Sou fotógrafo profissional há 11 anos, mas já fotografo desde 2010, 2011, mas como profissional há 10 anos. E como profissional de turismo, sou guia de turismo há sensivelmente 5 anos, 5, 6 anos. Então acumulo essas 3 valências de engenheiro civil, de formação, e trabalhei na área. Fotógrafo profissional há 10 anos e continuo a exercer. E agora acrescentando a parte de guia de turismo há 5, 6 anos. Sou pai de 3 filhos. O mais velho vai fazer 6, mas o segundo vai fazer 3 e o outro vai nascer em junho. Oh, são rapazes. São rapazes. O pai dos rapazes. A minha esposa deu-me essa missão. Boa. Que abençoados que são, né? Pois, realmente. Diz-me lá uma coisa, já sei porquê. A pergunta é esta: porquê sair da engenharia civil e para a fotografia? O que é que viu aí? Eu estou de uma família com uma veia artística já marcada, né? Embora que profissionalmente ninguém vingou, mas a nível do ambiente familiar, o meu pai tem uma excelente caligrafia, os meus 2 irmãos mais velhos escrevem, desenham, as minhas irmãs para trabalhos manuais. Na altura, eu sou da geração de 80, muito de que nós produzíamos para o entretenimento, tínhamos que fazer as nossas bonecas, nossos bonecos, nossos carros. Então as minhas irmãs também têm uma habilidade para trabalhos manuais. E eu sou o 7º filho, sou o caçula. Tenho uma diferença de 5 anos com o irmão que eu sigo. Então fui bebendo das várias valências, das experiências deste seio, desse ambiente familiar. E consequentemente também comecei a desenhar desde muito cedo, a pintar. Também tenho alguma habilidade com trabalhos manuais. Quando era mais novo, fazia os meus carros de lata, os meus carros com o bulbo de cana, de milho. Se tu deixares aquilo secar e tirar aquelas frestas, consegues fazer coisas engraçadas, aviões, ventoinhas. Então, isso tudo pôs aliado ao desenho. Mesmo na escola, nas disciplinas de EVP, formação manual e plástica, tinha sempre as melhores notas. Eu lembro que na 6ª, 7ª classe, nas disciplinas de EVP, tínhamos que fazer os logotipos das empresas. A malta faz a Sonangol, da ENSA, aquela estrela. Tudo que tinha a ver com arte, sim. Então, era o teu forte. Era o meu forte. Mas qual foi assim o momento que percebeu: isso não tem nada a ver comigo, eu preciso seguir essa veia artística que eu tenho?
Quando eu entro para a faculdade, começo a estudar à noite e a trabalhar durante o dia, já no ramo da construção. E nessa altura eu pintava e desenhava muito. Mas a pintura é uma disciplina que requer espaço e tempo. Tem essa particularidade de que tens de estar confinado num espaço em um determinado período de tempo. E é o que eu não tinha. Porque durante o dia estava nas obras e durante a noite estava no curso, na formação, Engenharia Civil. E que digas, é um curso extremamente difícil, muito difícil. E eu estudei numa escola que tem convênio com a Universidade de Coimbra, em Lisboa, que no ranking da... Isso cai em Angola, Cai em certo? Angola. Ok. No ranking das melhores escolas de engenharia, está no top 5. A escola portuguesa de engenharia civil é muito forte. E a minha universidade tinha convênio com essa instituição, então regularmente vinham professores de Coimbra lecionar os módulos, estávamos a fazer trabalhos e parei de pintar, parei de desenhar porque não tinha tempo. Mas a vontade de me exprimir, de me expressar de alguma forma, sempre esteve aqui dentro. E a fotografia surge como essa alternativa. Eu também sou um pouco nerd, gosto de tecnologias, videogames, telemóveis. E a fotografia naquela altura, os telemóveis começaram a vir com câmeras. Então fomos experimentando, ver as coisas de uma perspectiva diferente, de um ângulo diferente. Também gosto de cinema, gosto de leitura. E aí comecei a ver que a alternativa para aquela vontade que eu tinha de me exprimir podia ser materializada com a fotografia. Eu estou na obra, estou a tirar fotos nos operários, vivo no Lubango, uma cidade muito pitoresca, vocês estão a testemunhar isso. Com certeza. Estou a sair do trabalho, tem um pôr do sol fantástico, um arco-íris, as montanhas, o verde da natureza, a interação das pessoas. Isso tudo é motivo para ser retratado em fotografia. E foi assim que eu comecei a Mas acredito que se calhar não tinha um salário muito mal, né? Não tinha. E ele largar tudo para viver da fotografia, que eu acredito que não ia lhe dar numa primeira fase o salário, eu ia compensar, largar tudo na construção civil e passar a fazer a fotografia a tempo integral. Isso mostra que é uma pessoa que gosta de enfrentar riscos, que não é aversa ao risco, né? E gosta de desafios, porque largar um emprego bom e para a fotografia, ou seja, é a minha paixão, mas porém não vai me dar tanto dinheiro. Pois. Como é que foi essa experiência após, né? Tu começares então a fazer a fotografia a tempo integral? Sim, na verdade, essa particularidade de não ter medo de desafios é um traço também que herdei familiar e agregado com a autoavaliação, não é? Porque uma coisa também que aprendi disso também no seio familiar é saber conhecermos as nossas capacidades, os nossos limites e em função disso nos posicionarmos. Claro que foi uma decisão arriscada e não foi tomada de ânimo leve, foi muito difícil e assustador, mas felizmente também tive esse apoio, essa estrutura familiar que tinham fé em função daquilo que eu fui mostrando, que eu fui provando de que era possível. Eu, quando saio do trabalho da construção civil, eu trabalhava para a SOAPRO, que é uma empresa em que eu estava lá, e acredito que se hoje eu pedir para voltar, eles vão me aceitar de volta. Até volta e meia recebo mensagens, contacto lá do pessoal, que ainda tem as portas abertas para voltar a... Já tens um aberto, né? Não, mas não vai acontecer, infelizmente, não vai acontecer. Então, eu, como lhe disse, já fotografava há algum tempo, comecei a fotografar sensivelmente em 2011, 2012, e com o advento das redes sociais, do Facebook, a partilha de imagens, depois surge o Instagram, que é uma plataforma que não é o que na altura é completamente diferente do que se tornou hoje. Hoje é uma vitrine, uma montra, um expositório autêntico. Mas na altura o Instagram tinha essa particularidade de ser uma comunidade de pessoas entusiastas da fotografia. Independentemente do nicho em que tivessem, mas era um ponto em que pessoas que gostam... Podiam partilhar, né? Sim, podiam partilhar as suas experiências, os seus pontos de vista, e foi assim que nós entramos para o Instagram.
como apaixonados pela fotografia. E as pessoas foram vendo os trabalhos. Na altura nem era trabalho, era um hobby, mas tinha uma repercussão muito positiva. O feedback das pessoas pelo que eu partilhava era muito bom. As pessoas tinham interesse em querer adquirir obras, tinham interesse em conhecer os sítios que mostrava, tinham interesse em aprender comigo e tinham um feedback muito bom. E, desculpa, para dizer que, na verdade, eu queria me formar em arquitetura, não em engenharia civil. Acredito que se eu tivesse me formado em arquitetura, ainda estaria a trabalhar na área como arquiteto. Mesmo a formação a nível da engenharia, concluí com êxito, mas também foi turbulenta porque já tinha percebido que não era aquilo que eu queria. Mas terminei. Mas foi no meio do caminho que percebeu que se calhar seria melhor fazer arquitetura? Muito antes, porque eu, como lhe disse, vivi algum tempo em Luanda. Eu fiz o médio de Química Industrial no Macarenco. Terminei em 2006, desculpa. E já tinha certeza que queria fazer arquitetura quando terminei o médio. Mas na altura, a arquitetura tinha na Lusíada, a Metodista já existia, mas ainda não lecionava arquitetura, e tinha na Universidade Agostinho Neto. A Lusíada era muito cara, não tinha como pagar. Agostinho Neto, o curso de arquitetura na altura também era muito elitizado, não bastava ter boa nota, precisavas de alguém que validasse o teu acesso. Pronto, Eu né? não tinha Sim, nem essa dinheiro, nem realidade. ninguém para validar o meu Realidade acesso. antiga. Isso não é de hoje. Então, perdi 2017, perdi o ano 2008, 2007, 2008 e em 2009 vim de férias, vim visitar os meus pais e aconteceu que nessa altura uma universidade cá, que era a UPRA, no seu plano curricular inseriu o curso de Engenharia Civil. Então naquela ideia errada, é tudo construção, é tudo obras, olha, nós já estamos sozinhos, seus irmãos todos já se casaram, já foram, por que não vens, ficas aqui, voltas a estar connosco? Então aceitei. Fiz engenharia nessa perspectiva. E com o tempo fui tendo a certeza, fui descobrindo que afinal engenharia e arquitetura são Tão complementares, distintos, mas estão em faces, em extremos, não é a mesma coisa. O arquiteto é um artista, é alguém que idealiza, sente, sonha, dá corpo a ideias. E o engenheiro tem a missão de materializar fisicamente as aspirações, as ideias de alguém. Então o engenheiro passa a vida a fazer conta. O engenheiro civil é alguém que, se não está a dimensionar estruturas, está a calcular orçamentos, tem que conseguir o melhor custo-benefício, a melhor qualidade com o menor preço possível. Então também passa a vida a fazer contas. Não tem tempo para sonhar. E eu estava nesse universo e estava a morrer por isso. E então, quando vou partilhando os meus trabalhos, as minhas fotografias, fui tendo feedback positivo das pessoas. E em 2016, um pouquinho antes até, começaram a surgir propostas de trabalho. Pessoas querem comprar obras para decorar. Comecei a participar de exposições coletivas, comecei a vender obras para o espólio de instituições. Mas depois também... Posterior, por causa da fotografia? Sim. E mesmo a nível da empresa em que trabalhava, a forma de comunicar, os relatórios, mudou completamente tudo porque eles tinham um fotógrafo que começou a usar os seus skills para produzir relatórios de um fiscal de obras, além de fazer a parte toda, de garantir a qualidade da obra, também tem a missão de documentar por imagens a evolução da obra, os trabalhos, a nível de segurança, tudo. E as fotos que tiravas era mesmo de uma extrema qualidade. Exatamente. Comecei a usar o meu drone em 2014 para fazer imagens aéreas, coisa que ainda ninguém tinha feito. Não digo a nível Angola, a nível das empresas que trabalhavam nesse sentido, ninguém tinha imagens aéreas de obras. E eu comecei a fazer isso e depois virou o procedimento normal dentro da empresa. Depois tivemos que ir dar formações, porque a nossa empresa, a Soapro, estava no âmbito nacional. Então, tínhamos que ir explicar nos outros colegas como é que tínhamos que fazer. Às vezes saía daqui para outras zonas, para Luanda, para outras províncias em que tínhamos obras, não para fazer trabalho
de fiscalização, mas depois para ir fazer a parte do audiovisual, por exemplo, o projeto de requalificação da estrada de Catete, do 1º de maio até a zona, a interseção com a Via Expresso, lá na zona do novo aeroporto, eu participei, mas não como na minha componente de engenheiro civil, como fiscal, não, mas como eu é que filmei com drone naquela altura o percurso todo, do 1º de maio até lá na zona do novo aeroporto, que depois esses vídeos depois foram usados para fazer os modelos em 3D, depois fazer aquela mistura entre o que é, o que poderá ser. Trouxeste aqui a tua paixão para Sim, alavancar aqui uma determinada área na construção civil, né? pois, Trouxeste aqui uma certa inovação. exatamente. Nice, muito nice E isso. depois começaram a surgir propostas de trabalho mesmo Voltada a à isto. fotografia, exatamente. Ok. E eu não gostava de ser engenheiro civil, de estar a trabalhar na construção, embora diga-se que era um bom funcionário, fazia o meu trabalho com brio e há provas disso, mas não, a nível pessoal Não estava satisfeito. não estava satisfeito. Entendo. E quando surgiram as propostas, e com o agravante de uma dessas propostas, está a me oferecer o dobro do que eu ganhava a trabalhar na construção civil, por exemplo. Então, não hesitei. E, felizmente, a minha família também, aquele núcleo próximo, não me julgou, pelo contrário, apoiaram, porque essa transição não foi pacífica no geral, porque as pessoas não fotógrafo na perspectiva e na visão de muita gente até hoje, o fotógrafo não é um profissional, para começar. É alguém que já não tinha... Não é uma profissão muito respeitada, não é né? respeitada, sim. É alguém que já não tinha opções do que fazer Isso e como alternativa arranjei uma câmera e está aí a fazer fotos. E quando te chamam para fazer um trabalho é como se estivessem a te fazer um favor, a te dar uma oportunidade. Estás sempre numa posição inferior, nunca estás numa posição de discutir, definir os termos. Então, até hoje ainda há muitos fotógrafos. Mas sofreste muito isso no princípio? Eu particularmente não, porque depois tem a questão do posicionamento. A forma também como tu te posicionas vai definir a forma como as pessoas vão te abordar e vão tratar de ti. E eu saio deste ramo da engenharia civil, eu sempre tive um estilo de fotografia mais de paisagens, mais de retratos, mais social, mais documental, mais fotografia de viagem. E eu fui trabalhar para um ramo completamente diferente do que eu estava acostumado, que era a fotografia de casamentos. Eu fiz a escola toda, tenho Também orgulho de dizer, passei por aí, fiz a escola toda. Ok. E popularizamos isso, tornamos hoje, eu às vezes digo a brincar, antes de ser influencer, nós já éramos. Então, e tornamos isso possível, esses sonhos das pessoas a verem que é possível ser um profissional da fotografia em Angola. É difícil, muito, também não vamos aqui romantizar, mas... Não é difícil, mas é possível. É possível. E tu já deixaste isso muito bem possível. claro com o seu profissionalismo e trabalho. Pois. Mas agora já sei. Engenheiro civil, fotógrafo, como linkou o turismo? Ok. Como disse, a minha fotografia, sou conhecido por ser um fotógrafo de viagens, de paisagens. E isso também depois está atrelado com aquilo que depois se tornou o meu propósito de vida e profissional até certo ponto. Eu sempre gostei de viajar, gostei de conhecer sítios, tenho essa conexão com a natureza desde muito pequeno. A minha escola é aqui próximo, na 14 de Abril, em frente ao sopé da montanha. Então era normal, nos intervalos, nas borlas, ou folgarmos as aulas para subir na montanha, para ir apanhar frutos silvestres, mabocas, figos, ou para ir mergulhar no rio ou mergulhar numa cachoeira. Isso era o normal de qualquer criança. De uma criança feliz e saudável. Exatamente. E isso acompanha-me até os dias de hoje. E quando eu começo a fotografar, também eram estas coisas que eu fotografava. Eram as pessoas, eram as paisagens. Basicamente, o que hoje é o meu lifestyle antecede
aquilo que é a minha fotografia. Porque a impressão que dá às vezes é que eu começo a viajar por conta da fotografia. Ou as coisas que eu começo a mostrar é porque depois, na verdade, a fotografia apanhou boleia de uma forma de estar que eu já tinha. Que eu já, mesmo antes de começar a fotografar, já viajava. Íamos para Cabo Ledo, no festival, no SSW, Social Surf Weekend. Saía do Lubango para ir ao Calemba Scheme, sozinho, ainda nem tinha carro na altura, mas estava à procura de experiências, conhecer pessoas. O SSW depois tornou-se um evento nacional, porque depois nós comecei a apostar, começamos a mostrar, e as pessoas, ok, isso também queremos ir, gostamos e tal. E a minha fotografia tinha isso, que era essa intenção de mostrar, de conhecer as pessoas, uma Angola que é desconhecida para a grande maioria. Boa. E quando tu começas a mostrar sítios, as pessoas querem ir, as pessoas querem visitar, as pessoas querem experimentar o mesmo que tu estás a fazer. Então foi aí que descobriu que aqui tem uma oportunidade de fazer alguma coisa para o Sim, turismo. exatamente. Ok. Eu tenho o meu sócio, o Adilson Leão, tornámos-nos parceiros de negócios, mas já somos parceiros da vida, dessas aventuras, dessas jornadas, dessas peripécias todas. E ele também foi meu colega na universidade, foi meu colega de trabalho nessa empresa em que estava a Também? exercer, sim. Só que eu Ok. saio em 2016 e ele sai em 2020. Mas durante esse período em que estamos a trabalhar com fotografia, eu também trabalho profissionalmente como fotógrafo, já trabalhei nessa área de mais corporativos, mais sociais, mais eventos durante 2, 3 anos, mas agora dedico-me à fotografia profissional do ramo que eu gosto de fazer, né? Como sabem, tenho trabalhado com a National Geographic, com a PNUD, com a Unicef, uma série de entidades, mas dentro daquilo que é essa fotografia mais documental. Quando surge a Covid em 2020 ou 2021, as fronteiras ficaram fechadas. Mas antes disso, as pessoas também já mostravam interesse de querer conhecer os sítios que nós mostrávamos. Mas é como tudo, há muita gente que diz que gosta, que quer, mas entre o querer e o gostar e o fazer efetivamente, há aí uma distância que nem todos têm a coragem ou a ousadia de percorrer. E surge a Covid. Mas será que é mesmo coragem, ousadia ou falta de meios? É coragem, ousadia. Eu também, como lhe disse, as primeiras vezes que eu fui a Cabo Ledo no SSW, eu não tinha carro. E não tinha um amigo, o meu amigo, que era o Adilson, também não tinha um carro. Mas nós fomos ao SSW, nós fomos ao Calemba Scheme. Eu fui à primeira edição do TEDx em Luanda, não tinha carro. Estás a ver? Então é preciso realmente ter uma certa coragem, uma Pois, certa ousadia para começar nisto que tu pois, fazes. e não, mais do que ter meios, é a vontade de querer fazer. E depois tu arranjas formas de materializar isso. Sim, de alcançar, né? Então, e no final do dia, às vezes, muitos dos que dizem querer e não fazem, as justificativas que arranjam uma forma de terceirizar a culpa. Porque Temos que ninguém gosta encontrar. de se assumir como culpado de não ter feito. Então, eu não fiz porque não tenho um carro, eu não fiz porque não tenho quem me leve, eu não fiz. É para buscar contentamento, massagear o ego e não assumir a tua Pronto, todos são incompetência. culpados menos eu. Eu só não fiz isso porque não tinha meio, só não fiz porque não Exato. tinha carro. Pronto, esse é o dia a dia, Depois né? surge a Covid e muitas dessas pessoas que gostariam que diziam que gostavam de conhecer, gostariam de ir, que estavam, muitos deles não viajam para fora, fazem turismo em outras paragens. Entra a Covid, fecha-se as fronteiras e as pessoas ficaram impedidas de sair de Angola, de viajar. Mas a vontade de viajar, de conhecer sítios, continuou. Então lembraram-se, há aí uns rapazes que têm mostrado coisas fixes, lugares bonitos. Se calhar seria interessante, já que não podemos ir a Dubai, não podemos ir a Lisboa, não podemos ir para Ibiza, para Marbella, como muita gente faz, vamos tentar ver se realmente o que eles têm mostrado é aquilo que eles é como dizem. Entretanto,
foi assim que... E antes disso até já estávamos sempre a receber pedido de pessoas que queremos conhecer, mesmo antes da Covid, queremos... Antes disso até começamos a fazer alguns enduros, trilhas nas montanhas, com pessoas amigas. Nós pertencemos também ao Views of Angola, que hoje também é uma das maiores plataformas de divulgação do país. Estamos na origem desse projeto, desde o início, em 2014. Então trouxemos uma malta também que quase nunca tinha saído de Luanda para ir no Chivinguiro, descer o Bruco, a Serra da Chela. Já fazíamos algumas iniciativas de género. E depois, nessa altura, o meu sócio, Adilson Leão, vê, já na altura, até em 2014, já pensávamos em anualmente criar aqui um evento em que vamos trazer pessoas de todo lado para fazermos caminhadas nas montanhas, ter aí um enduro duro mesmo, em que... e fizemos uma, duas, mas depois profissionalmente também nos distanciamos, porque eu fui trabalhar como fotógrafo, viver da fotografia em 2016. Ele continuou nas obras, mas também depois fartou-se. E em 2020, parámos, se calhar está na altura de fazer alguma coisa. Ele até, principalmente ele, porque ele disse, para mim a engenharia deu, agora vou avançar para o ramo do turismo. E tu sei que agora estás com a fotografia, então aquele sonho, aquela ideia de criarmos algo, pode ser agora, já é, até porque é mesmo basicamente o que já fazemos, só que sem honorários, sem estar uma estrutura, então vamos avançar. Começamos, logo depois vem a Covid, que foi um susto para todos nós, achamos que aquilo não ia avançar, mas teve o efeito contrário, porque as pessoas não podiam ir para fora, mas tinham a vontade de viajar. Fazer aqui o turismo interno. Pois, então viram, tem algumas imagens porreiras, alguns sítios fixos. Ok, queremos ir àquelas praias que vocês costumam ir, queremos ir àquelas cachoeiras, queremos ir ao deserto. Então foi assim que criaram a Ocuia. Exatamente. Então a Ocuia surge, na verdade é consequência de uma forma de estar que nós já tínhamos, a nível de conhecer, de viajar e dar a conhecer a outras pessoas. Há uma necessidade que se criou num determinado momento, que era a vontade das pessoas viajarem, não necessariamente para Angola, isso no caso dos angolanos. A vontade de viajar não era para Angola, era para outros destinos, mas foram forçados até de viajar por Angola e se apaixonaram. Não tem como, não. Mas não tem como mesmo. Hoje, por Angola. Hoje eu consigo dizer não tem como. Já dizer que é a primeira vez que estou cá na Willa, eu estou realmente muito apaixonada por esse clima. Estou muito apaixonada por essas montanhas. E vocês estão a fazer um trabalho fantástico. Por quê? Porque é engraçado que nós angolanos não conhecemos o nosso país. Sim. Nós temos todo o tempo, nós projetamos as nossas férias, planificamos elas para ir conhecer o deserto do Namibe. Olha, do Dubai. Yes. Do Dubai. E eu deixa-me dizer que eu digo isso com uma vergonha porque, pronto, eu também sou uma dessas pessoas que faz parte dessa estatística que eu conheço o deserto do Dubai, mas não conheço o deserto do Namibe. Isso é uma vergonha, assumo já agora. Não te julgo, eu não julgo uma grande maioria, porque em parte a nossa história orientou-nos nesse sentido. Porque as pessoas que poderiam nos orientar, nos passar essa visão, esse gosto, esse sentimento de pertença, estavam ocupadas, por exemplo, a defender a integridade territorial, tá a ver? Estavam ocupadas no conflito entre irmãos que tivemos durante muito tempo. Mas, já sei, vamos fazer agora 50 anos de independência, não? Sim, está bem, mas temos 20 anos de paz, 25 anos de paz efetiva. 25 sim, a guerra acabou, 23, a guerra acabou em 2022 e estamos em 23 anos de paz efetiva. 2022? 2002, desculpa, foi quando Savimbi tombou e são de lá de 2022 para cá, são 23 anos. Pois, a mobilidade durante o período de conflito não era possível. Está bem que nas cidades costeiras, tipo a Willa, Namíbia, Benguela, Luanda, não sofreram a atrocidade da guerra como tal, tirando aqueles eventos de 92,
Mas, em contrapartida, muitas das pessoas que viviam nessas zonas tinham familiares envolvidos no conflito. Tipo, não podia ir ao Ambo, ao Bié, ao Canducubango. Tinha a questão das minas, as vias de circulação péssimas, todas deterioradas. Então, houve um conjunto de fatores que impediu que quem podia nos levar a conhecer não podia, ou por indisponibilidade, ou por falta de infraestruturas que o permitissem. Sim, Sim, infraestrutura. exato. Eu e alguns como eu somos uma exceção que não pode ser considerada como regra. Estás a ver? Mas são. Nós também não tivemos por parte da nossa família pessoas que podiam nos incentivar a fazer, mas de alguma forma, a título pessoal, cultivamos isso. Por isso é que lhe digo, não lhe julgo. Mas hoje, um jovem da minha idade que tem filhos tem essa responsabilidade, não tem desculpas para não passar Para para os seus essa filhos geração já e não vai ter não tem desculpa nenhuma. desculpas, não tem desculpas. Super concordo Não quanto a tem isso. desculpas para Aham. não digo, nem estou a falar de ir aos sítios, mas para pelo menos buscar informação, buscar conhecimento acerca do país em que vives. Com Como é que certeza. tu vais defender o teu país, a tua nação, se tu não conheces a tua história? Tu não sabes nada, tirando a rainha Ginga. Quais são outros reis que Que conheces? aprendemos assim nos livros de histórias, não é? Pois, e não é admissível que hoje, e digo isso assim de boca cheia, se tu pegares de 10 ou 20 jovens como nós e perguntares detalhes sobre a história da cidade em que vive, sobre a história, sobre a geografia do sítio em que vive, se 5 desses 10, se calhar vais ter 3 ou 2 que vão te falar com alguma propriedade e detalhe de questões que deviam ser básicas e está na ponta da língua de qualquer Realmente. angolano. Mas pronto. Dessas respostas serão muitos memes, acreditas? Exatamente. E muitas das vezes, está bem, pode ser que não vais aprender na escola, mas se buscares informação, hoje à distância de um clique tens acesso a isso Certo, tudo. nós hoje temos meios, temos mecanismos para estarmos mais informados, né? Exatamente. Mas agora diz-me, Jessé, num contexto assim geral, no teu ponto de vista, como é que achas, como é que está o turismo em Angola? Em que ponto estamos e quais são os pontos que podemos melhorar? Vou ser um radical, mas Precisa, por favor, o mic é todo tenho teu. justificativas para isso. Nós não estamos. Tensionamos caminhar para algum lugar, mas ainda não estamos. E digo isso, e às vezes ouvimos, agora a liberação de vistos, temos um novo aeroporto, mas são coisas que deviam acontecer depois. Metemos a carroça à frente aos bois. Está bem, vais liberar a isenção de vistos, mas essas pessoas quando vierem aqui vão circular aonde? Nós não temos Vão estrutura nas comer estradas. aonde? Vão dormir aonde? Quem vai receber essas pessoas? Temos profissionais formados, temos quadros qualificados, temos guias capacitados, os nossos sítios estão catalogados, estão identificados, temos um produto de turismo que é comercialmente Então nós estamos a credível. começar pelo fim, não é? Exatamente. Nós não temos, Angola ainda não é um produto turístico, ainda não temos um produto de turismo que pode ser vendido, que as pessoas sintam-se aliciadas a comprar. E não estamos a trabalhar para que isso se efetive. Embora alguns teimosos, como eu, como a Okuya, como a Dilson e outros, estejam a fazer isso há mais de 10 anos, mas isso não deveria ser atitudes isoladas de alguns entusiastas, alguns com algum altruísmo, a mistura. Não, isso tem que ser um plano definido pela superestrutura. E no nosso contexto não é o que acontece. Então, em linhas muito diretas, nós estamos a insistir em algo que supostamente não era suposto estar a acontecer. Ok. Mas houve, acredito eu não quero errar, mas eu sei que o governo, entre os anos 2024 a 2027, vai investir
se a memória não me falha, são por aí uns 30 milhões de dólares. Não quero aqui errar, mas pronto, está em torno disso, 20 e tais, 30 e tais milhões de dólares no turismo, né? Para fomentar aqui o turismo, em províncias como Luanda, Benguela, Quando, Cubango, Namibe. Sim, Namibe também. Pois, tu achas, né, que com este dinheiro que o governo vai investir, quais são os setores mais importantes dentro do turismo que eles deviam dizer, olha, vou começar por aqui? Ok, acho que é um erro que é sistematicamente cometido pelo nosso governo, que eu arrisco a dizer que começo a considerar ser intencional, que é pensarmos sempre, descorarmos, aliás, da questão homem, capital humano. Não se faz turismo, não se faz agricultura, não se faz indústria, não se faz seja lá o que for, se nós não capacitarmos as pessoas para estarem na linha de frente destes setores que queremos alavancar ou que queremos que se tornem promissores. Por isso é que, quando houve o estouro da construção, das obras, seja lá o que for, temos sempre empresas estrangeiras a comandar o mercado. E depois, para o angolano, sobram alguns cargos, ou a mão de obra, a mão direta, o braço, Né? sim, o braço. Ou alguns depois vão se destacando, mas não é um número suficiente para termos isso como o normal, que é o que deveria ser. E com o turismo é exatamente a mesma coisa. Nós não temos uma escola de turismo, nós não estamos a formar. Também agora existem cursos em algumas universidades a formarem hotelaria e turismo, sim, mas é também numa perspectiva muito genérica. Muito rasa. Muito rasa, exatamente. E existem alguns aspectos de base dessa formação que já deviam estar a ser feitos. Não estão a ser criadas essas condições. E desse investimento não se fala na capacitação das pessoas. Podemos ter estradas, podermos ter temos paisagens de tirar o fôlego, tirar o sossego, mas quem é que vai falar disso para as pessoas? Quem é que vai trabalhar nos hotéis? Quem serão os guias, líderes? Quem é que vai... Não está-se a pensar nessa perspectiva. Pode até se investir, mas depois o que vai acontecer é que vamos outra vez ser engolidos. Vai deixar de funcionar, não é? Sim, com as multinacionais que atuam no setor do turismo, vão trazer as suas estruturas que já existem e vão se instalar aqui. E nós, mais uma vez, vamos estar outra vez a correr atrás ou a procurar espaços vazios para preencher. Mas, a par disso, não é de todo mal, porque mal ou bem estamos a começar de algum lado. Isso há 2 a 5 anos atrás não se ouvia falar em turismo, nem sequer algum projeto, alguma iniciativa, não havia nada. Mas hoje, 5 anos depois, 2 anos depois, já começamos a ouvir notícias como essas, que o governo está a pensar em fazer, que o governo vai investir, que o governo está a disponibilizar financiamento. Então já é uma luz que se acende no fundo do túnel. Tem agora o aviso 9, né? Exatamente. Que se acende aí no fundo do túnel, que sim, que há aqui interesse, embora não bem estruturado, não está estruturado, não é um projeto a longo prazo sobre turismo, não existe. Então por isso é que às vezes começamos a pôr as coisas... Então, de certa forma, diz que a primeira coisa que o governo devia fazer é investir na educação e formar esses quadros que vão estar à frente deste projeto, certo? Exatamente. Pronto, primeiro é isso. Há uma segunda coisa que o governo, depois da educação, o que é que o governo devia fazer? E mesmo esse investimento na educação também pode estar a ser feito em simultâneo, por exemplo, com a criação de infraestruturas. Isso é um trabalho que pode ser feito em simultâneo, não precisa ser... Está bem que vamos ter fases, mas podemos, numa determinada fase, a prioridade é esta, mas outras coisas... Numa vista geral, pronto, tem um projeto onde eu tenho que
meter coisas importantes, Sim, né? sim. Uhum. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, ou enumerar, é Uhum, isto. sim. Primeiro vou educação, segundo infraestrutura, Exato. terceiro, não, eu quero que você agora fale aqui para a câmara, se faz favor, GC. Nos dá aqui um contexto muito bom sobre isso, sobre o investimento que o governo devia fazer no turismo, como é que ele devia estruturar isso? Sim, primeiro é o que já foi dito aqui, né, que estou a dizer, e ela repetiu muito bem, que é a questão da educação, né? O capital humano, preparar as pessoas para as atividades, as missões que se quer atribuir. E isso alicerçado, aliado, ou em simultâneo, também a criação de infraestruturas, desde as vias de comunicação, a própria hotelaria, porque o turismo são multitarefas, multissetores, não é uma atitude isolada, não é uma atividade isolada do turismo, é a economia, é o comércio, é a agricultura, é o meio ambiente. Então, todos esses setores que congregam num único bolo, num único ponto, num único alvo, que é o turismo, devem estar alinhados. Da mesma forma que está-se a investir na educação para pessoas que vão ter o perfil de trabalhar com o turismo, a nível, por exemplo, da economia, deve-se manter a economia estável, por exemplo. A questão cambial, isso também é fundamental. O pessoal do ambiente, as políticas do ambiente, da preservação dos ecossistemas, porque o turismo é feito na natureza muitas das vezes. E a necessidade de que esses locais estejam catalogados, identificados e devidamente estruturados. Então, todos esses setores em simultâneo vão concorrer para que no final do dia temos infraestruturas, temos homens formados que vão dar seguimento e meter a mão para que as coisas funcionem. Graças a Deus, paisagens belas, maravilhosas, Deus já nos deu, né? Mas só que paisagens por si só também não diz nada. Pois é aquele trabalho que eu estava a dizer de criar um produto. Tipo, as pessoas quando ouvem o carnaval pensam no Brasil. As pessoas quando ouvem safari pensam na Namíbia, por exemplo, ou no Quênia, ou na Tanzânia. As pessoas quando ouvem deserto pensam no Dubai. As pessoas quando ouvem esse turismo de metrópole, de visitar cidades, pensam em Nova York, pensam na Times Square, pensam em Tóquio. Então, há aqui uma necessidade de nós vermos dentro daquele que é o nosso inventário de ecossistemas, de povos, de cultura, da culinária, de ver como é que vamos criar um storytelling, isso, e é muito importante a questão do storytelling estar por detrás desse produto que quer se tornar comercial. Por que é que as pessoas virão para Angola? O que é que nós temos para oferecer? Qual é o produto turístico que nós temos? E só para que saibas, a Angola é o segundo maior bioma da África. A Angola está num grupo de 5 países em que tu, num único território, consegues ter mais de 5 ecossistemas. Tu estás em Mayombe, na floresta tropical, e no Namibe estás no deserto mais antigo do mundo. Tu tens floresta tropical e deserto no mesmo território. Tu tens savanas, onde vais encontrar Big Five, que são os elefantes, búfalos, rinocerontes, o hipopótamo e o leopardo. E nós temos isso Tudo aqui na nossa fauna, na nossa Tu flora. temos as nossas tribos, tu tens aqui mais de 8 grupos etnolinguísticos principais, depois tens subgrupos, as Imbas famosas da Namíbia. Elas são mais nossas. Do que deles. Está bem que agora temos uma fronteira que foi criada, mas nós temos maiores grupos do lado da Angola. Os Khoisans, os Mumuilas, os Muacaonas. Então aí são povos intocados que preservam suas culturas e tradições ao longo de anos. Nós temos zonas no Cubango, no Mochico. Angola está nesse grupo de países com maior área de zonas intocáveis, completamente virgem, em que o homem ainda não se faz sentir a influência do homem. E isso pode se vender a nível turístico, pode se tornar isso um produto, algo que as pessoas pagam para ter uma experiência em uma zona intocável, uma zona completamente virgem, ou estar numa tribo, numa comunidade, ou ter uma experiência no deserto mais antigo do mundo, fazer a travessia da zona de risco, onde o Oceano Atlântico e o deserto se encontram. E é isso que a Okuya tem estado a trabalhar e a tentar levar isso para as pessoas.
Felizmente, nós tínhamos esse histórico a nível do audiovisual, da fotografia, e isso depois transformou-se também na imagem de marca daquilo que é o produto, os serviços que a Alcuia oferece, que a Alcuia disponibiliza. E aos poucos, e está a correr bem, diga-se, é um mercado promissor, pese embora as inúmeras dificuldades que temos, porque operar no turismo em Angola é muito caro. Às vezes a ideia que passa é que fatura-se milhões, poderíamos estar a fazer milhões, mas no nosso contexto, agravado com o alto custo de operação, não há margem para esses lucros milionários que são especulados muitas das vezes por algumas pessoas. Eu já quis dizer aqui, pronto, porque nós não podemos só também esperar que o governo faça tudo. A depender deles, a Alcuia nem existiria. Exatamente. Claro. Então eu quis aqui te dizer, passa uma mensagem lá para aqueles empresários que também querem apostar no ramo do turismo, né? E a pergunta seria, mas isto, José, dá realmente dinheiro ou não? Porque todo e qualquer empresário gosta de dinheiro. Me estás aqui a dizer agora dos desafios. Sim, claro que se não desse também não estaríamos há 5 anos a insistir. Está bem que temos esse altruísmo, esse gosto e fazemos isso há mais de 10 anos, mas claro, as empresas não têm sentimento, não é? Nós não somos uma ONG, não é uma organização filantrópica, é para fazer dinheiro. E se estamos nisso há esse tempo, é porque sim, conseguimos fazer dinheiro. Não como gostaríamos, mas temos certeza que vai acontecer, mas está-nos a dar margem suficiente para querermos continuar e nos mantermos e termos uma vida com a dignidade e alguns acessos que se impõem, né? Mas consegues me dizer assim, se não for tema para si, assim, num mês bom, quanto é que vocês conseguem faturar? Bom, antes de ir para aí, vou voltar um pouquinho naquela questão dos altos custos da operação. Pois, porque e logo por aí vai parecer que são rosas e não são. Íamos lá, mas eu quero que os empresários sintam-se aqui motivados com o que tu vais dizer. Sim. Mas pronto, no geral, empreender em Angola, ser empresário em Angola em qualquer ramo é sempre uma decisão muito difícil, é algo muito difícil de se fazer, de se exercer. E em alguns setores, como o turismo, agrava-se. Por exemplo, só para saber, a operação, primeiro começar pelo o preço do combustível subiu, já é um custo adicional. Segundo, a própria manutenção de viaturas, por exemplo, para quem trabalha como guia. A aquisição dos próprios equipamentos, todos voltados para o camping, por exemplo. A dificuldade, os altos preços das taxas de ocupação dos hotéis, por exemplo. E isso tudo depois tem que se reverter no custo do produto que é vendido. Depois tem que se diluir isso. Então, o nível de degradação dos meios, dos equipamentos nas nossas estradas é muito alto por conta da ausência de infraestruturas que permite. Um carro que era suposto durar 10 anos vai amortizar muito mais rápido. Muito mais rápido. Vai ficar a meio da vida, pronto, 5 anos. Pois, se for financiado, pode correr o risco de o carro já está degradado e ainda nem conseguiste... Nem tiraste o payback. Exatamente. Mas nisso, ainda assim, apesar destas dificuldades, ainda assim nos permite fazer com algum conforto, pese embora o alto nível de dificuldade que se tem. E agravado, por exemplo, com a relutância de angolanos aderirem aos serviços, não por dificuldade em custear, mas por aquilo que estávamos a dizer, a mentalidade. Estás a ver? Não é muito pelo... agora o custo de vida que é muito bom. Não. Tipo, muitas das pessoas que reclamam, por exemplo... É muito mais por causa da mentalidade? Sim. Muitas das pessoas que reclamam, por exemplo, de ser caro fazer turismo em Angola, mesmo ciente do que cobra-se pelas dificuldades que eu aqui mencionei, pagam às vezes o dobro ou o triplo para ter uma experiência similar em qualquer outra parte do mundo. O tema é, primeiro,
Onde é que é? Em Angola, ok. Segundo, quem está a fazer são angolanos, ok. Existe um descrédito total sobre nós angolanos conseguimos fazer um trabalho de excelência. Então são barreiras que agravam o nível de dificuldade do exercício da função ou de empreender nesse setor do turismo. E a Alcuia teve e está a conseguir transpor essas barreiras. Muitos angolanos precisam da validação de um turista estrangeiro ou da confirmação de um turista estrangeiro para ele achar que agora posso ir ao deserto do Namibe e ser levado por angolanos, por exemplo. Tu não deixas ter razão, mas uma coisa que eu queria aqui frisar, mas também não podia ser porque, primeiro, quando nós vamos para fora, nós temos uma experiência muito top. E não falo de ver paisagens, ver o deserto e tal, mas muito por causa dos serviços que nos oferecem. Nós temos um hotel muito bom, a estadia é muito boa, o atendimento é muito bom. Pese embora no final do dia ir para fora torna a coisa muito mais cara, porque pronto, bilhete de passagem, câmbio, né? Porque nós temos que usar cartões de créditos, ou às vezes temos mesmo que comprar dólares ou euros e tal. Fica muito, pronto, mais pesado em termos econômicos ir para fora fazer turismo aqui, é verdade. Mas em contrapartida nós temos um serviço de excelência. Percebes? E com isso, a agravante de termos uma ótima experiência. Porque turismo é isso, colecionar experiências. Mas, só para teres noção, eu fui... qual foi a última vez que eu... Mas também não fui a turismo, né? Mas fui para Cabinda, acho que foi há umas 2 semanas atrás. Eu fui para um hotel que eu não consegui ficar, porque o hotel estava cheio de mofo. Eu fiquei com uma rinite e no dia seguinte, não só agravando o hotel em termos de estrutura não estar bom, mas o atendimento também era péssimo. E no dia seguinte eu tinha mesmo que trocar de hotel porque eu não consegui ficar naquele. Temos a infraestrutura que não está fixe, temos o atendimento que é péssimo e pronto, às vezes é meio que equilibrar isso, não é só porque... Não deixa de ter razão quando diz que nós estamos... mentalidade, né? Mas também tem essa agravante. É aquilo que disseste que precisamos realmente também educar as pessoas e mexer com a infraestrutura. Enquanto isso não acontecer, se calhar... isso não incentivo, nem pensar. Quando teve a descrever os aspectos positivos das experiências em outras fronteiras, parecia que estava a falar da Alcuia, não é? Sim, e se for ao nosso website, depois se calhar podem partilhar. Também é muito simples, é ocuia.ao. E depois se forem ouvir nosso website, e dentro depois daquilo que é a experiência do consumidor, né? Customer Experience. Temos lá uma aba direcionada para as pessoas manifestarem a sua opinião, falarem da sua experiência, que não é filtrada, é mesmo. As pessoas escrevem o que ela escrever, é o que lá vai estar. E lá depois vão confirmar o que eu estou a dizer aqui. Mas isso para dizer, isso existe, mas como existe em todo lado. Atenção. Só que criou-se aqui um estereotipo de que nada está bom, ninguém é bom o suficiente, seja lá para o que for. Mesmo antes sequer de nos permitirmos experimentar. Existe isso. E mais, outra coisa que nós também às vezes, o nosso nível de exigência para com o nosso mercado, o nível de exigência para com o nosso mercado não está alinhado com a percepção real das coisas. E nós angolanos devemos ser os primeiros a saber que nós não temos um sistema de educação, um projeto de educação que nos permite cobrarmos a excelência que se quer às vezes de alguns profissionais. Às vezes o nosso nível de exigência é baseado na nossa experiência com outras realidades. E se esquecemos de qual é a nossa realidade, depois queremos comparar. Muito do mau atendimento que às vezes nos é prestado não é porque essas pessoas escolheram não te atender bem. Não estou a falar de questões de educação ou do trato interpessoal. Estou a falar do perfil relativamente ao exercício de uma determinada atividade.
um garçom, alguém, um recepcionista, alguém que lida com o cliente, tem alguns procedimentos a ter que se aprende com a formação. A forma como eu me dirijo às pessoas, a minha postura, as respostas que eu dou, isso aprende-se. Mas muitos das pessoas que ocupam esses lugares em alguns sítios não têm essa formação. Ele pode não te tratar vai te tratar com respeito por seres um ser humano, mas pode não te tratar dentro do profissionalismo, daquilo que é o perfil, com as técnicas que se exigem. E nós estamos a exigir isso de pessoas que não tiveram a oportunidade de se formar ou de se capacitar nessas áreas. E isso se estende nos mais variados setores. Daí eu dizer que não é justo de todo cobrarmos coisas das quais não nos foram permitidas nos capacitar ou nos fazermos. Claro que há pessoas que fazem a título pessoal, mas são exceção. E nós não podemos... mas eu fui no sítio Y, correu bem, fui bem atendido, tive uma experiência com a Alcuia e foi excelente, mas esses outros... Eu digo, não lhes julgo, porque muitas dessas pessoas não existe um plano de geral em que todos tiveram a oportunidade de o fazer, então não lhe posso julgar por isso. Mas a título pessoal e buscar esse upgrade como outros fizeram, como nós estamos a fazer. Então, num contexto geral, pronto. Essas experiências todas que nós conseguimos adquirir fora, nós vamos conseguir adquirir com a Alcuia. Perfeitamente. Perfeito. Onde é que E até muitas das vezes melhor do que muitas das experiências. E digo isso, e falo isso, e agora posso provar, se forem ao nosso website, lá no review, na zona dedicada ao review, vão ver o testemunho das pessoas na primeira pessoa do que têm sido as nossas experiências, as experiências deles com a Alcuia. Então, olha, fica aqui um compromisso, fica aqui um compromisso já marcado. Eu e a minha equipa Mais Kwanza, nós temos que ter essa experiência, porque nós não vamos passar aqui uma informação que nós não vivemos. Então, fica aqui um compromisso com os nossos seguidores, nós vamos ter aqui uma experiência com a Alcuia e depois disso também vamos vir aqui gravar e falar sobre. Vamos gravar no deserto. Boa, fantástico, gostei disso. Então, só para terminar, onde é que nós podemos te encontrar? Onde é que os nossos seguidores podem te encontrar? Ok. Vou falar primeiro da Alcuia, depois do GC. Temos um perfil no Instagram que é Okuya, Okuya, Okuya Adventures. Okuya é do Nhané Kaumbi, que é uma língua nacional, que significa ir, vamos, caminhar. E Adventures, aventura em inglês, então é essa mistura. Okuya Adventures é a nossa página no Instagram. O nosso website é www.okuya.ao e lá vocês também vão ter todas as informações relativamente aos nossos serviços, aos nossos produtos. Temos também um blog dentro do nosso website. Há uma página dedicada à educação, que é onde escrevemos artigos relativamente ao nosso país. Lá vão encontrar agora a história da Velvítia, sobre a Baía dos Tigres, sobre a fauna do Namibe, sobre as tribos indígenas aqui da região. Então, a parte da componente turismo, também há lá uma vertente dedicada à informação para as pessoas que queiram conhecer mais e aprofundar o seu conhecimento. Depois, a título pessoal, o GC, podem também encontrar no Instagram. Meu nome é GC Manuel e o meu perfil é o G Sartes. Então, facilmente, encontrando o GC, depois podem fazer o link com a Alcuia. Boa. GC, foi um grande prazer conversar contigo. Nem senti sequer o sol, eu que estava aqui a reclamar do sol. Foi um grande prazer conversar contigo. Esses insights fantásticos que deste sobre o turismo. Acredito que esse podcast... vamos ter muitos views, muitos comentários, porque pronto, esse é o assunto do momento. Mais uma vez, muito obrigada, GC. Fica aqui o nosso compromisso, está bem? Nós vamos lá para o deserto. Sim, queremos ter-vos lá no deserto e para terem noção do que é que eu estive a dizer e depois
poderem defender com propriedade porque que os vossos irmãos, primos devem conhecer Angola com a Ocuia. E depois, se quiser, que vão lá para fora também ter outras experiências. Tá bom. Olha, meus caros seguidores do Mais Kwanza, como eu sempre digo, nunca é um adeus. É um até já.